dia, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz esse casaquinho de tricô, tá? Para menina com aproximadamente 2 anos, tá? É aquele modelinho que vai fazendo os aumentos e depois tu segue a parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu parti, como é que eu fiz esse início aqui, que é o começo do casaquinho. Vamos lá. Eu peguei essa receita aqui da internet e coloquei os pontos conforme está aqui na receita. Então assim, ó, começa ali, ó, 8 pontos, 9, 2, 13. Essa soma toda de pontos deu 92 pontos, correto? Aí tu monta na agulha aqui 92 pontos, correto? O que eu usei de lã? Eu usei essa lã, tá? Isso aqui é o que sobrou do novelo. Vocês podem ver que sobrou bastante lã. E é essa lã aqui da Mais Bebê. É um novelo com 100 gramas. E eu utilizei a agulha 4,5. Certo? Bom, assim, então, montados 92 pontos na agulha, você faz algumas carreiras de ponto só por cima ou só por baixo, como você preferir, né? Aqui no caso eu fiz 6 carreiras, tá? Depois de feitas 6 carreiras na agulha número 4,5, continua com a mesma agulha 4,5 e começa a fazer a sequência que a gente vê aqui no círculo. Então a gente vai fazer 9 pontos de meia, aqui é 8, né? Vai ter primeiro os 8 pontos de tricô, 9 de meia, 2 laçadas, uma laçada, 2 pontos meia, outra laçada. 13 pontos meia, uma laçada, 2 pontos, uma laçada, 24 pontos, uma laçada, 2 pontos, uma laçada, e assim por diante, tá? Daí tu vai seguindo o trabalho até chegar aqui, ó, esses 13 pontos dessa manga. Quando eu cheguei aqui embaixo e eles ficaram com 53 pontos, foi o momento que eu parei de fazer o tricô, que era aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, eu tinha esses 53 pontos de manga, correto? Aí o que eu fiz? Eu peguei esses 53 pontos e eu deixei ele na espera com essa alça. Botei uma alça aqui, botei outra alça desse lado, assim. E aí o que eu fiz? Eu segui trabalhando o resto do corpinho do trabalho, que é as 2 partes da frente e essas costas inteiras, correto? Então aqui, ó, fica sem costura lateral. Aí o que tu faz? Depois disso, tu começa depois que tu terminou aqui, arrematou aqui embaixo, vocês viram que eu fiz uma barrinha, ó. Arrematei a barrinha, terminei, eu volto com a minha agulha 4,5 e tiro os pontos daqui, esses 53 pontos, coloco eles na agulha 4,5, tiro do gancho da espera, coloco a agulha 4,5 e seguir ele até terminar com o punho de barrinha, correto? Então a única costura que a gente vai ter no casaquinho é para fechar o bracinho, tá, gente? Como ele é aberto, eu não usei agulha circular em nenhum momento, tá? Aqui, ó, depois eu costurei esse outro bracinho. E o que eu fiz aqui no bracinho? Quando eu dei essa arrancada aqui do bracinho, ó, ele tava com 53 pontos. Para ele não ficar com um punho muito largo, eu fiz uma diminuição a cada 2 carreiras. Fazendo uma diminuição a cada 2 carreiras, tu chega no final com 32 pontos. Aí quando chega no 32 pontos, faz 6 pontos, 6 carreiras de correntinha, né? E aí tá pronto o casaquinho. Aí esse aqui, como era um casaco para uma menina, eu aproveitei aqui em cima algumas pérolas que eu tinha em casa e fiz um bordadinho com pérola, tá? Eu bordei uma a uma
as pérolas com agulha, a linha da cor, né? Eu bordei uma a uma e fui arrematando, fui bordando e fui arrematando, ó. E essas maiores eu utilizei para fazer botãozinho, tá? Vocês viram que eu não deixei a casa, eu fiz tudo reto. E depois com a própria pérola, quando tu for abotoar, tu já acaba abrindo uma casinha natural, porque se tu faz uma casa, o buraco acaba ficando muito grande, porque eu usei a agulha 4,5, né? E aí não ia ficar legal, a pérolazinha ia escapar, tá? Para finalizar o casaquinho, se a criança quiser ter a opção de usar ele aberto, eu fiz uma correntinha de crochê e costurei nas duas pontinhas para deixar um fechamento mais bonitinho, certo? Essa correntinha de crochê eu fiz com o fio duplo na agulha 13,5. Então eu usei esse fio duplo, usei duas vezes ele na agulha 13,5 e fiz essa correntinha aqui para finalizar o nosso casaquinho, certo? Eu acho que ficou bem explicadinho, acho que ninguém tem dúvida. Essa aqui é a agulha que eu usei para fechar a lateral, é agulha de tapeçaria, no caso a minha é de plástico. E ela é muito boa de trabalhar, muito confortável, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.